Andrew Basiago e o projeto Montauk. Então, para quem não conhece nada sobre os crononautas, crononauta, o que é um crononauta? Tá? Não é espaçonauta, não. É crononauta mesmo, viajante do tempo. Aqui, esse estudo vai orientar vocês. Então, é uma introdução para o mundo dos viajantes do tempo. Desde 2004, ele é advogado, tá? O Andrew Basiago é advogado, né? Formou em Direito. O advogado Andrew Basiago tem repetidamente feito afirmações de que, quando criança, ele também já foi candidato a presidente, viu? Para quem não sabe. O Andrew Basiago já foi até candidato a presidente da República. E foi até motivo de gozação por muitas pessoas, né? Vamos ter aqui um viajante do tempo na presidência dos Estados Unidos. Né? Entre os 7 a 12 anos, ele era uma cobaia. Entre os 7 a 12 anos, ele foi um dos pequeninos que foram sequestrados, né, no projeto Milab, e aí ele foi designado para o projeto Montauk. Então eles pegavam os pequeninos, né, o projeto Milab, e eles eram designados, recrutados para diferentes projetos. E projetos diferentes. Tá? Projetos totalmente diferentes. Ele, no caso, foi para o projeto Montauk da viagem do tempo. E ele era uma cobaia no programa secreto do governo dos Estados Unidos, chamado Projeto Pegasus, que é uma derivação do projeto Montauk. Todos esses projetos, Projeto Pegasus, Projeto Montauk, Projeto Monarch, Projeto Looking Glass, são derivações um dos outros, ok? São extensões um dos outros. Onde trabalhou em teletransporte e viagem no tempo. Segundo o Basiago, eles ensinaram aos pequeninos, junto com adultos, a testarem se havia diferenças no impacto da viagem no tempo em pessoas de diferentes idades. Descobriram, né? Então eles testaram tanto em adultos como pequeninos. E eles descobriram que os pequeninos tinham uma vantagem sobre os adultos, em termos de adaptação à tensão do movimento entre o passado, o presente e o futuro. Por isso que os pequeninos eram preferidos, porque os adultos não conseguiam se adaptar muito bem. Eles não saíam muito bem nesses programas. Não só no programa da viagem do tempo, mas também nos programas psíquicos. Então eles queriam fazer testes de empatas intuitivos, né? Empate intuitivo, projetos espaciais. Quando eles eram pequeninos, era muito mais fácil, eles eram muito mais produtivos, saíam muito melhor. Então eles descartaram os adultos bem rapidamente. Tá ok, meus amigos? Vamos para o próximo aqui. O projeto Montauk teria sido o próprio o Stuart Swindon. Ele conta que foram milhares e milhares. Tem um número preciso aqui, mas é um número absurdo. 300 mil crianças só nos Estados Unidos. 300 mil pequeninos, mais ou menos, aproximadamente. Tá? O projeto Montauk teria sido uma série de projetos secretos do governo dos Estados Unidos, realizados a partir de 1971, em Camp Aero ou Air Force Station, em Montauk, tá? Em Nova York, que é uma base. Long Island, com a finalidade de desenvolver técnicas de guerra psicológica e investigações exóticas, incluindo a viagem no tempo, teletransporte e viagens no hiperespaço. Nesse projeto, várias pessoas teriam sido usadas como cobaias. Vocês lembram, meus amigos, que isso aqui é notório, só estudar um pouco de história, a história oficial mesmo, tá? Não precisa ser do Serviço Secreto Espacial, que os alemães faziam várias pesquisas e usavam várias cobaias, vários testes experimentais. Isto foi amplamente divulgado. Então, o que eles faziam? Meus amigos, eles deram continuidade nesses projetos exatamente nos Estados Unidos. Quem? Através da Operação Paperclip, onde foram integrados aos Estados Unidos mais de 5 mil alemães ex-nazi do bigodinho. Entenderam agora? Continuaram com tudo que eles faziam na Alemanha, eles continuaram fazendo nos Estados Unidos. Infelizmente, essa é a verdade. A estação militar estava ali em Long Island desde os anos de 1950, mas ganhou vários níveis subterrâneos para abrigar o projeto. Algumas pessoas sustentam que, apesar de funcionar numa área federal, o Montauk era financiado por um governo paralelo. E qual é este governo paralelo? Os 12 Majestic. E está aqui na tela para vocês a primeira formação dos 12 Majestic, que foi feita no final da década de 40, após o segundo confronto mundial, pelo presidente Truman.
antecessor do Eisenhower. Aqui a primeira formação, que era um comitê especial formado por cientistas e militares proeminentes, assim, de destaque, dos Estados Unidos, que eram conhecidos como os 12 Majestosos. E o Truman deu amplos poderes para ele, o Eisenhower aumentou. Depois o JFK tentou acabar com a brincadeira, né, dos 12 Majestic, e ele teve o destino infeliz que ele teve, e a partir daí os 12 Majestic só ganharam mais poder. Mais e mais poder, e eles controlavam totalmente os Estados Unidos, até o Loirão. Então, o grande trunfo do Loirão foi destruir este comando aqui. Aí as pessoas falam, mas na superfície. Não, ele não tinha. A prioridade era eliminar os 12 Majestic. Se você não olha, entenda, meus amigos, com os 12 Majestic no poder, não adianta nada assumir a cadeira presidencial. Nada. Entenda isso. Absolutamente nada. Não que o presidente não tenha certa influência, certos poderes, tem um poder de ação, sim. Veja o que o Biden está fazendo. Mas, no entanto, jamais esse ciclo vicioso seria destruído de forma definitiva sem esta ação. Estou entendendo? Sem controlar o serviço secreto espacial. Então, era prioridade. E foi isto que o Loirão fez, e fez de maneira maravilhosa. Muito bem executado. Esta era a missão dele. E ele cumpriu com maestria. Vamos para o próximo aqui. Alfred Lumberman. Lembra do Alfred Lumberman? Também pesquisador, contatado, grande pesquisador de exopolítica. Ele foi juiz também do Tribunal Internacional, vimos, para quem não sabe. O Alfred Lumberman já foi juiz do Tribunal Internacional e ele condenou o Bush. Só que sua sentença nunca pôde ser cumprida. No caso do 11 de setembro. Condenou, mas infelizmente essa sentença nunca entrou em vigor. Então, Alfred Lumberman não é pouca coisa. A gente acha, quem é Alfred Lumberman? Alfred Lumberman é uma pessoa muito importante, muito capacitado. Assim, se você pegar o currículo dele, é de dar inveja até no Michael Salla, só para você ter uma ideia. É verdade. Ok, meus amigos? E o governo dos Estados Unidos tem usado tecnologias de viagem no tempo e teletransporte por mais de 40 anos. Então, eles já fazem isso há mais de 40 anos. Porque você pensa assim, esse artigo aqui tem 5, então já faz mais de 45 anos. É quase já mais de 45. Tem mais de 5 anos esse artigo. Mas até agora ele não falou sobre elas e só continua a acumular experiências. O teletransporte de longa distância é um meio de transporte barato e ambientalmente amigável. Muito bem. Basiago disse que durante sua participação no programa Projeto Pegasus, ele viajou no tempo 8 vezes, meus amigos. E a máquina do tempo foi construída principalmente com base em planos que foram encontrados no apartamento de Nova York do engenheiro Nikola Tesla, após seu falecimento em janeiro de 1943. Tanto é que eles se apoderaram de todos os seus documentos. E hoje estão na mão da aliança. Tá? Porque foi o seguinte, aí foi o tio do Loirão, ele foi um dos que participaram, que tiveram acesso a esses documentos. É claro que a Cabal se apoderou, mas ele conseguiu ter cópias. Olha que importante. Ele conseguiu ter cópias de todos esses documentos e ele repassou para a Aliança da Terra. Com um espião, né? A gente pode colocar dessa forma. O teletransportador consistia em 2 estrondos elípticos cinzas com cerca de 2,5 metros de altura, separados por cerca de 3 metros, entre os quais uma cortina cintilante do que Tesla chamou de energia radiante, energia radiante, foi transmitida, diz Basiago. A energia radiante é uma forma de energia que Tesla descobriu que é latente e penetrante no universo e tem entre suas propriedades a capacidade de dobrar o tempo e o espaço. Olha que impressionante aqui. Cientistas cobrem uma bolha de dobra Star Trek. Olha que interessante, já estão até declarando que isso realmente tem base, tem fundamento. Essas
pesquisas, essas teorias do Tesla. Olha que importante aqui. Por meio desse campo, os participantes do projeto pulavam no túnel vortal. E quando este fechava, estavam no seu destino. Parecia que o túnel ou estava se movendo a uma velocidade tremenda, ou não se movendo, já que o universo estava ao nosso redor. Continua Basiago. Basiago disse que cada uma das suas visitas ao passado foi diferente, como se ele estivesse nos enviando realidades alternativas, ligeiramente diferentes, em linhas do tempo adjacentes. Vocês estão entendendo isso? Então, cada viagem que ele fazia para o passado, as coisas já eram, o cenário não era igual. Ele se modificava. Por quê? Porque ele entrava em linhas de tempo adjacentes, alternativas. Entenderam, meus amigos? E à medida que essas visitas começaram a se acumular, eu me encontrei, o próprio Basiago, ele se encontrou 2 vezes em 2 visitas diferentes. Se encontrou 2 vezes com ele mesmo. Encontrei. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele se encontrou com ele mesmo em uma linha de tempo alternativa. Então, como eu já havia dito aqui, quando você viaja para o passado, você cria uma linha de tempo alternativa. Então, você não modifica o tempo presente, mas você consegue criar uma nova linha de tempo. E é isso que os escuros faziam. Eles criam várias linhas de tempo adjacentes para empurrar um pouquinho a linha de tempo presente, para desviar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, de forma que os favoreça. Então é assim que eles manipulam o tempo. Estão compreendendo agora, meus amigos? Vamos para o próximo. Sendo enviado de volta no tempo para o mesmo local e momento, mas de locais separados no presente. Permitiu que 2 deles estivessem no Teatro Ford ao mesmo tempo em 1865. Locais aqui, no mesmo local, né, em momentos um pouco separados do presente, permitiu que os 2, então ele se viu ele mesmo no Teatro Ford, isso em 1865. Incrível, aqui. De acordo com Basiago, ele não apenas viajou ao passado, mas uma vez entrou em uma foto histórica. Aquele menino daquela foto sou eu. Ele afirma categoricamente que mostra a visita do presidente Abraham Lincoln a Gettysburg em 1863. Então, esse garoto aqui que vocês estão vendo é o Andrew Basiago. Está aqui, no comício aqui. Né? Gettysburg aqui assistindo aqui o Abraham Lincoln falar, né? O comício aqui, olha que interessante, impressionante. Este garoto aqui, esse menino aqui da foto, sou eu, né? Sou eu, né? Com o crononauta, viajante do tempo, todos pequeninos, né? Todos pequeninos recrutados para essas missões. Vamos para o próximo aqui. Esta foi tirada em 1872, a partir de uma câmera que foi instalada em West Nova, estado de Nova Jersey. Bem interessante aqui. Ó. Já existia a fotografia, tá? Nesse tempo, tá, meus amigos? O Andrew Basiago também estava aqui no meio. Olha que interessante. Eu estava vestido com roupas vintage, né? Ou seja, antigas. Não, é lógico, né? Para passar despercebido, para não chamar a atenção. Mas ainda ele vi com roupa dos anos 70, né? E chamar muita atenção. Isso no século XIX, em 1863. E parecia um menino comum. Eu usava sapatos masculinos enormes. Estava apenas a cerca de 100 passos de onde eu cheguei, para onde mostra a foto. Eu fui fotografado muito perto de Lincoln, relata Basiago. Bem interessante. Né? Aqui. Um dia, o jovem Basiago testemunhou uma falha na viagem do tempo, que aconteceu com outro garoto. Então, ele fala que às vezes essas viagens não eram muito bem sucedidas e acidentes sérios aconteciam, meus amigos. As pernas do pequenino estavam alguns segundos atrasadas, desde o momento que o corpo principal se movia. Então, ele perdeu as pernas. Vocês entenderam? As pernas ficaram deixadas para trás. Basiago contou que o menino estava deitado, se contorcia de dor e tinha tocos para as pernas. Então, foram decepadas as suas pernas. E muitos pequeninos, a maioria não sobreviveu. Tá? O Basiago ele é bem enfático a respeito disso. Tá? Nessas viagens temporais, onde eles eram designados e aconteciam muitos acidentes. Ele teve sorte, ele é um sobrevivente.